Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Cristina Zukovski Tavares, sou da área de educação, professora, pesquisadora nessa área e também sou parte da equipe pedagógica do projeto Viver na editora Viver. E é muito bom estar aqui com vocês, porque eu gosto sempre de interagir com meus alunos, seja na licenciatura ou agora no mestrado em educação, acompanhando, não é, esse desenvolvimento, e é muito bom ver o interesse dos professores. Eu tenho cabelos médios, né, no ombro, louro escuro, cabelo, os olhos castanhos, estou usando óculos, não é? Tenho pele clara, e estou muito feliz de estar aqui, 1,64 m de altura. Agora estou aqui sentada para interagir melhor aqui com o Meet, não é? Até o professor estranha um pouco de estar sentado, mas é muito bom estar aqui com vocês nesse dia. Nós vamos começar a conversar um pouquinho mais agora sobre aprendizagem socioemocional. Nós estamos aqui em 24, 25 pessoas na sala, já teria até a oportunidade de a gente se conhecer melhor, porque se eu vou pensar numa aprendizagem socioemocional, a gente começa imaginando essa possibilidade ou conversando de como que nós podemos nos conhecer, interagir, melhor ainda quando estamos numa roda de conversas. Então, estamos num ambiente online, mas é importante que você possa participar, e a gente vai ter paradinhas, vai ter aqui alguns links, QR Codes para você acessar, para a gente comentar juntos. Como estamos no Meet, vocês podem falar, daí podem participar escrevendo no chat, mas vai ser muito bom a gente estar aqui compartilhando, trocando, crescendo juntos nessa questão do valor que cada vez mais a gente atribui e entende que é importante o trabalho socioemocional dentro de uma escola, não é? Na vida das pessoas. Muito bom, ótimas aprendizagens para todos, não é, professora? Então, veja, socioemocional. Então, além do meu eu, a gente vê algo muito importante também, que é essa questão do sócio, principalmente relacionado com aquelas pessoas com as quais nós temos um vínculo de responsabilidade, de compromisso, de cuidado com a vida, com a nossa família. Então, esse núcleo essencial da sociedade, essa nossa formação, todos nós estamos vinculados a uma família, isso é muito importante e essencial para esse desenvolvimento. Então, todo o desenvolvimento socioemocional, ele vai além da compreensão de si mesmo, das suas emoções, do seu comportamento, dos seus sentimentos, e vai para a compreensão também de um contexto em que a gente se encontra, do qual a família e a escola têm um papel muito importante, muito importante. Eu já fui professora nos anos iniciais, não era professora no 5º ano, e sou autora de um material para adolescentes, né, do 9º ano e também para o 1º ano, tá bom, do ensino médio. E é muito interessante também, né? A gente tem aqui professores do ensino fundamental 2 também, além daqueles que trabalham com os menores, com as crianças, olha só. Temos a professora Tereza, Maranhão Filho, da classe hospitalar. Olha, Sua projeção já voltou, professora? Voltou. Então, vamos continuar, que a gente só tem agora aqui. menos de 2 horas para fazer o curso. A gente tem, dentro no entendimento da aprendizagem socioemocional, a gente pode pegar depois com os 5 dedos da nossa mão e estar ali retomando
algumas macrocompetências que são as que nós vamos estar trabalhando hoje. 5 grandes macrocompetências para o trabalho emocional. Mas a gente tem um consenso, assim, de forma geral, que a questão de conhecer a si mesmo, nem sempre nós gostamos de parar e pensar sobre nossas ações, sobre nossas emoções, sobre o nosso comportamento, mas conhecer a nós mesmos é importante. Conhecer para entender a forma como eu estou agindo e reagindo, para a partir daí eu poder planejar pequenas mudanças. Então, ali começa aquela regulação das emoções e de um relacionamento sempre mais saudável, para desenhar, então, os propósitos de vida. As competências, a gente sabe, não é? Somos professores, competências é sempre um conceito mais amplo, mas se eu tenho competências socioemocionais, claro, eu tenho muitas habilidades que compõem determinadas competências. As habilidades socioemocionais, elas ajudam, claro, elas ajudam a regular nossos comportamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, e elas são essenciais para o nosso desenvolvimento. Agora, eu sempre penso que uma pessoa competente, o significado de competência que nós já sabemos, entendemos há muito tempo, que é necessário que eu seja competente, ou seja, que eu possa acionar tanto conhecimento que eu tive na interação com as pessoas, na escola, na vida, somos professores, ou mesmo os alunos, não importa, são crianças, elas já têm vivências que elas trazem com a família, com os colegas, e a partir daquilo que nós vamos aprendendo, o que nós conseguimos acionar de ferramentas para então resolver situações, problemas, essas ferramentas que nós vamos acionar, vamos dizer assim, puxa, eu consegui agir com competência. E a questão da competência socioemocional, cada vez mais na vida, na escola, nós sabemos que precisamos trabalhar em grupos, em equipes, os grandes projetos não são realizados sozinhos. A gente fala no mundo adulto tanto de soft skills, então a gente precisa, né, daquelas habilidades mais hard, mas nós precisamos de um corpo de conhecimento que nos ajude a interagir melhor com as outras pessoas e talvez o que é mais complexo ainda, interagir comigo mesmo. O quanto que isso é essencial. Aqui ele não está... A tela não está passando para frente, tá? Mas a gente vai seguindo mesmo assim. Então, é preciso investir numa aprendizagem socioemocional. A gente vê hoje que a escola, desde as crianças menores, você tira tempo, uma vez por semana, você tira tempo, às vezes, um pouco a cada dia, para que eu possa, em roda, estar conversando, se possível, né, de uma forma mais aconchegante, em círculo, mas ou pelo menos no formato em que eu estiver organizado na sala de aula, eu poder ali abrir como vocês estão se sentindo hoje, o que você aprendeu melhor, como poderia ser, será que vocês poderiam contribuir com o planejamento, a continuidade das atividades que nós estamos realizando? Então, é muito importante que crianças, que adolescentes, eles participem do planejamento cotidiano das atividades. E ao final do dia a gente faz aquele pequeno balanço. O que foi bom, o que foi ruim, como é que poderia ser melhor, de que maneira eu posso contribuir com os meus colegas, com as atividades que nós estamos desenvolvendo aqui, para aprender sempre mais e melhor. Então, isso tudo é essencial. As competências socioemocionais, esse conjunto, não é? Esse conjunto de habilidades, porque sempre uma competência, às vezes a gente usa aquela sigla CHA, não é? Eu tenho conhecimento, eu tenho habilidades, H, e eu tenho atitudes.
ou eu tenho conhecimento, eu tenho procedimentos que me levam, que me movem à ação, seja física ou mental, e também eu tenho atitudes em relação àquilo que está sendo desenvolvido. Então, como eu desenvolvo minha atitude sempre é essencial e é importante. E dentro da sua escola é muito bom que sempre a gente possa pensar que para a aprendizagem de atitudes, e se nós pegarmos todo esse cômputo, né, atitudinal, as aprendizagens socioemocionais, elas estão dentro desse grupo, não é? Eu tenho conhecimentos, habilidades e atitudes. A aprendizagem socioemocional, muitos às vezes criticam de nós colocarmos só dentro do lado atitudinal, só dentro de um lado socioemocional, e pensar que o socioemocional não interage com o cognitivo, não interage com as nossas ações. Interage sim, então há uma intensa conexão. Mas, de qualquer forma, eu vou estar desenvolvendo um conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes socioemocionais para interagir melhor na escola, ultrapassando os muros da escola, com a minha família, na vida, nas diferentes atividades que a gente realiza e com as pessoas que estão ao nosso redor e que são os nossos amigos também. Tem sido cada vez mais assim um fator que contribui para bons resultados do trabalho de uma equipe, se eu tenho uma segurança, um controle emocional maior, um desenvolvimento socioemocional mais efetivo. Será que a gente pode voltar aqui às telas? Também? Tem uma pesquisa chamada Além da Aprendizagem Acadêmica, inclusive vocês podem entrar em contato para conhecer melhor, ela fica no site da OCDE e também do Instituto Ayrton Senna, e que fala sobre aprendizagens socioemocionais. Ele não está se... Bom, depois a gente caminha para frente, quando os slides voltarem a funcionar. As competências socioemocionais, elas têm sido preditoras de sucesso escolar também. Claro que a gente primeiro vê assim com relação às competências de vida, no trabalho em que a gente precisa fazer no cotidiano, no nosso relacionamento com as demais pessoas. Então, essas competências que começam a ser desenvolvidas, e na escola a gente pode, sim, ajudar a trabalhar com essas diferentes habilidades. As competências socioemocionais são muito forte preditoras desses resultados, principalmente se eu pensar que isso vai contribuir também com a organização, com a habilidade de eu trabalhar melhor o foco, com a questão da persistência, de não desistir diante de um desafio maior. E quantas vezes a gente está lidando com a aprendizagem dos diferentes conteúdos na escola, e eu preciso dessa autoconfiança, dessa autonomia que me move, né, a resiliência para transpor desafios, tudo isso tão importante para o nosso crescimento e para o desenvolvimento. Então, claro que nós não vamos negligenciar a pesquisa, além da aprendizagem acadêmica, ela está indo para o terceiro ano. Não é o terceiro ano, né, porque foi aplicado em um número maior de anos. No entanto, a gente vai ter, o ano que vem, a última versão. E é interessante acompanhar, por mais que na última edição teve a participação apenas de algumas escolas de uma cidade no município no Nordeste, né, no Ceará,
Mas nós, como temos uma participação brasileira também no estudo, feito com crianças de 10 anos, feito com adolescentes de 15 anos, e da contribuição que pode ou não ter a questão socioemocional para as competências de vida, que isso até aqui já tem sido colocado, que tem sido importante, mas também não vamos negligenciar que os resultados escolares também estão sendo privilegiados nessa direção. Então, desempenho acadêmico, relacionamento interpessoal mais saudável e um ambiente onde a gente se encontra mais acolhedor. Então, a aprendizagem socioemocional contribui com isso. A gente tem contextos, não é? A gente tem contextos formadores que são tão importantes, não é? A família e a escola. As aprendizagens de família, trazer a família para contribuir na escola é um desafio sempre, mas é importante, vai continuar sendo. Então, claro que eu tenho os momentos em que eu preciso ter a família para discutir as questões, a problemática da escola, de questões da escola como um todo, da progressão dos estudantes, do rendimento individual de cada um deles. Mas será que a gente tem oportunidade também para construir esse contexto de aprendizagem socioemocional, de trazer também a participação, de trazer ali a família? Quantas vezes será que ela está ali na escola com a gente? Então, as reuniões de família podem ter formatos diferenciados? Pensou eu tirar uma dessas reuniões de família para trabalhar com uma temática de comunicação assertiva? Eu trabalhar um desses encontros de família, ou mesmo num dia em que ele já tem outras temáticas a desenvolver, mas eu fazer uma pequena parada, uma pequena oficina para trabalhar com uma dessas temáticas. Pode ser o melhor conhecimento de si mesmo. Pode ser outro tipo de desenvolvimento. Está sendo possível visualizar? Ainda não? Pode continuar, professor. Eu recebi agora seus e-mails, seu material, e eu vou tentar projetar também, tá bom? Tá bom, minha querida. Estou só baixando ele aqui. Tá certo, muito obrigada. Então, esses contextos formadores são importantes? Claro que são. Trazer a família para a escola, a gente sempre discute quando fala de projeto socioemocional e de aprendizagem socioemocional, o quanto é essencial ter eles discutindo, e é interessante que, às vezes, quando a gente... Eu sei de uma experiência até de reunião com famílias, em que nós tínhamos ali alguns textos, né, reunidos, como se fosse uma pequena cartilha, e esses pais, quando participavam das reuniões, incentivava eles a trazerem, ó, se você leu algum trecho, traz sublinhado, e como é bom ver aquela mãe, aquele pai, ou aquele avó, aquele tio, quem está chegando na reunião, e que está acompanhando o estudante, ele trazer aquele material com alguma coisa sublinhada, ele ler um pequeno trecho junto conosco. Então, a gente tem a oportunidade de valorizar aquilo que eles estão participando e, claro, dependendo do plano de trabalho que eu vou ter para cada um desses encontros, não é? Para cada uma dessas reuniões. E por mais que seja um tempo menor de discussão, se eu conseguir abrir para esse momento e formar um pequeno painel ali com os pais, não é? A gente pode ter um painel de perguntas e respostas, de interrogação, eu posso ter um momento em que eu traga alguns jogos socioemocionais, algumas coisas para estar trabalhando junto com eles. Então, esse desenvolvimento da família é ter um tempo para pensar em como é que estão as minhas interações em casa,
as minhas interações com o filho e as minhas como pessoa, como eu tenho possibilidade de me relacionar com a cultura. Imagina pegar aspectos específicos do que é valorizado. Puxa, aqui, olha, no Rio Grande do Norte, isso é essencial para nós. Então, você trazer algum aspecto importante da própria cidade, da própria cultura, e estar ali valorizando, porque nesses momentos, no teu enriquecimento pessoal e para o teu autoconhecimento, para você interagir melhor com o outro, eu tenho que aprender também a formar o meu repertório pessoal de vida. Então, será que eu estimulo essa família a visitar um museu da cidade? Será que eu estimulo essa família a participar de uma exposição que está sendo realizada em alguma praça, em algum ponto da cidade? Será que eu estimulo essa família a participar de outras atividades culturais que estão tendo, um teatro, uma apresentação musical? Então, tudo isso é muito importante, que vai ampliando o repertório de cada um dos membros da família, para que ele tenha o desejo de participar mais e melhor. Olha, a professora falou agora do censo. O chat não está abrindo? Está abrindo. A professora Kátia acabou de falar sobre a reunião e o formato e essa questão do sentimento de pertencimento. Muito obrigada pela tua contribuição, professora Kátia. Realmente é essencial a gente poder participar desse grupo, se sentir parte. Então, assim como na sala de aula, a gente cuida para que haja o protagonismo de cada um desses estudantes, que ele se sinta mesmo parte dali da escola, essa família, muitas vezes, a gente traz para ajudar em outros projetos da escola, a gente descobre descobre quais são as potências dessa família, quais são as potências do território em que a gente se encontra, né? Então, a gente, às vezes, vai fazendo esse mapeamento para que eles cheguem na escola e possam contribuir, não é, professora Kátia? E ter esse sentimento de pertencimento, que é essencial. Então vejam, até com relação a isso, eu acompanhei no município que eu resido, Itapecerica da Serra, em São Paulo, e nós estávamos fazendo um trabalho junto com a Secretaria Municipal de Educação, e a maior preocupação deles foi com a aprendizagem socioemocional dos professores, não é? Principalmente no período pós-pandemia. E com outros colegas, nós passamos um tempo ali interagindo com eles. E uma das coisas que nós fizemos de cada escola foi entender ali o mapeamento do que eles tinham de potência no seu próprio território. Então, o que eu tenho aqui que é forte e que essas famílias, e não só os familiares que têm seus filhos estão com vocês na escola, mas outras pessoas da comunidade. Às vezes é a primeira vez que a escola entrou em contato com um centro comunitário local. A primeira vez que a escola fez uma interação com a biblioteca pública. A primeira vez que a escola fez uma interação maior com um outro centro, com a unidade básica de saúde, para que não seja ali só um centro de vacinação, mas que eles possam ter também outras construções coletivas. Então, esses encontros, eles podem ser muito positivos para que essas pessoas venham, mas com sentimento, como vocês falaram, de pertencimento, de fazer algo ali junto. Então, se eu faço um mapeamento dessas potências do meu território e tenho esse mapa comigo na escola, eu posso interagir melhor com esses ambientes. Olha, a Fátima, aqui da CEMEI, professora Antônia Fernandes, ela diz que alguns encontros com as famílias, na realidade dela, também já acontecem nesse formato. Então, atribuir vez e voz, tirar um tempinho de uma das reuniões de família, de pais,
para trabalhar com uma temática socioemocional. E olha, a parceria a Kátia volta a falar com a família, valida muitas decisões da escola. Claro, 1, 2, 3, às vezes eu tenho um grupo maior de famílias, eles vão estar ajudando a validar tantos projetos essenciais que a gente está desenvolvendo nesse momento na escola. E claro que o senso de pertencimento, da confiança, da participação, de que eles são importantes naquele local, a relevância de cada um deles vai ampliando se eles têm essa oportunidade de participação. E olha, é incrível, né? O casal Delprete, que é da Universidade Federal de São Carlos, não é? E pesquisam há tantos anos habilidades sociais, socioemocionais, já há uma década eles já falavam dessa preocupação de trazer a família para participar, para que eu tenha um trabalho mais socioemocional, não só emocional, para ter esse apoio deles, esse diálogo com as famílias, porque há alguns anos atrás a gente tinha ali 10, 12% de famílias que efetivamente são envolvidas com a escola, que participam desse diálogo com a gente. Então, é claro que a gente precisa de estratégias e pensar situações para que isso possa ampliar, não é? Então, como é que eu posso envolver esses pais nas dinâmicas, nas atividades que vão estar sendo ali trabalhadas, se torna, claro, essencial. Professora, você está aqui com a apresentação, não é? Esse contexto da família junto com a escola, Perfeito. nós vamos sempre considerar como essencial, e a gente tem que pensar o ano passado nós estávamos numa mesa da Beth Educar, e quando nós discutimos o papel socioemocional, a gente falou muito do papel da família junto, e a família nas suas diferentes configurações, não é? Há famílias com mãe solo, com pai solo, há famílias com diferentes representações, configurações, há aqueles que hoje têm cuidadores, pessoas, né, já não tem mais pai, não tem mais mãe, é um avó que cuida, é um avô, é um amigo da família. Então, é muito importante a gente valorizar, mas aqueles que são os responsáveis, eles estarem participando ativamente conosco na escola. E nós vemos, assim, muito progresso quando isso efetivamente acontece. E nós estávamos discutindo também, no ano passado, essa questão da família presente. Eu não posso imaginar ou pensar que, mesmo tendo o apoio na rotina e nas atividades que os estudantes estão realizando, eu não posso imaginar que os pais hoje, eles não estão ao lado de uma criança ou um adolescente o tempo inteiro. Mas se eu primeiro já conseguir que ele valorize as atividades que ali são desenvolvidas, e esse familiar também entender que a escola tem interesse e a escola valoriza a participação dele, a ponto de valorizá-lo, como nós já falamos, como pessoa, como profissional, e com possibilidades que a gente pode abrir para o desenvolvimento deles também, como pessoas, como cidadãos da sociedade. Eu posso contribuir com essa família no relacionamento e na interação com os filhos, e no desenvolvimento deles, e na participação deles também, ajudando em outros projetos da comunidade, porque aí são outras habilidades socioemocionais que a gente vai estar trabalhando dentro do âmbito da consciência social e do trabalho em favor de outras pessoas, do altruísmo
e também da possibilidade de eu desenvolver melhor a empatia e me colocar um pouco mais no lugar de outras pessoas. Então, isso é muito importante. Pensarmos diferentes estratégias. Se você tem uma estratégia diferente para desenvolver a tua reunião de pais, em que eles participem, às vezes a gente faz com uma dinâmica que está ali, traz o pai e a criança, o pai e o adolescente, e daí temos uns momentos em que eles vão interagir e vão socializar sobre qual é a melhor experiência que eles têm de, em alguns momentos, desligar a tela e fazer algumas coisas juntos em casa. Quais são os momentos de celebração em família? Mas você pode pensar, né? A gente tem que antecipadamente pensar em como, se eu tenho 4 reuniões, 8 reuniões ao longo do ano, se eu tenho 2 reuniões efetivas, que eu possa pensar de ter um tempo em um desses encontros para o trabalho socioemocional e pensar qual é a estratégia de trabalho que a gente vai ter nesse encontro. Se nós vamos ter uma leitura prévia da família, se a gente vai valorizar que eles tragam esse material junto, que eles compartilhem alguma experiência de um material curto que seja, que nós tivermos passado para a sua leitura e para o seu acompanhamento, que eles venham para a sala de aula, que eles tenham possibilidade de falar sobre as suas áreas profissionais, sobre aquilo que eles fazem bem. Quando nós estávamos no projeto em Itapecerica da Serra, uma das mães comentou com a diretora, com a coordenadora da escola, disse assim, olha, eu quero contribuir com esse núcleo de vocês dentro da escola, eu tenho aqui essa habilidade, aqui eu tenho várias artesãs que já trabalham comigo, em bordados típicos aqui regionais, mas eu quero poder contribuir e auxiliar e dar um mini curso em outro momento para outras famílias. Então, você vai formando ali uma pequena rede de cooperação e de apoio entre eles. Então, há diferentes formatos, né? Há o formato de pequenos grupinhos de estudo, de fazer uma dinâmica socioemocional na sala de aula, de eu fazer um outro trabalho de resgatar o que esses pais têm de potências e podem estar contribuindo ou partilhando ali junto da escola, e que eles se sintam valorizados, porque às vezes há um mini curso, há outras coisas que a própria escola está oferecendo e que pode favorecer também para as famílias. Se você tem uma outra experiência diferenciada nesse sentido, coloque aqui qual é a tua experiência para trabalhar e trazer esses pais, não é, de uma forma muito mais empática, a estarem trabalhando assim juntos. Olha, a cooperação, a colaboração é uma habilidade essencial. É claro que o que a gente espera, né, desse trabalho família, escola, todos juntos, eu vou pedir para vocês colocarem. Olha, eu estou conseguindo aqui acionar esse pequeno vídeo aqui com o QR Code. Vejam se vocês conseguem também. E nesses 2 minutos, observe essa metamorfose. E eu gostaria de ouvir de vocês um pouco de que forma que nós, professores, família e escola, podemos contribuir, não é, de forma muito mais colaborativa, muito mais coesa, muito mais empática com relação a isso. Observe nesses 2 minutos. Aponta sua câmera e acompanhe. Deixa eu sair. Linda imagem, não é? A minha já está chegando aqui no final.
E aí a gente tem uma transformação, não é? Vamos pensar nessa transformação. Será que a gente recebe estudantes como se estivesse ali fechadinhos num botão de rosa, que não dá para você pegar e abrir a força, a unha, mas ele precisa desabrochar. Então, eu preciso ter uma ambiência para isso. A Maria Tereza Lemos, ela diz assim, olha, nós que trabalhamos aqui com a classe hospitalar, nós estamos com a família sempre do lado, pois atendemos nos leitos e geralmente é a família que acompanha. Verdade, Maria Tereza. Quem está com as suas aulas distribuídas no ambiente hospitalar está ali, com certeza, trabalhando junto com essas famílias, diretamente com eles, não é? E ajudando professores da classe hospitalar, eles vão aprendendo a como manejar e lidar com a dor de uma forma muito mais intensa, não é? Como trabalhar e conseguir desenvolver e fazer com que as aprendizagens para o desenvolvimento integral do estudante possam continuar acontecendo mesmo no ambiente hospitalar. A Fátima Lidiane diz, olha, eu vi que a minha gestora, coordenadora, estão na sala, e a cabeça dela já deve estar trabalhando, pensando 1001 possibilidades, estratégia para trabalhar ainda mais as famílias para participarem e interagirem em parceria com o CEMEI. Olha que maravilha, não é? Esse grupo ali envolvidos junto com vocês, hein? Isso é maravilhoso. Nós vamos voltar aqui à apresentação. E eu queria que algum de vocês comentasse como é que foi observar. Se você pode aqui levantar a mão, aqui mostrar se você conseguiu acionar aqui a câmera e ver essa transformação. Que transformação que a gente acompanhou aqui? Qual foi a metamorfose? Da borboleta, não é, Marilene? Exatamente. A gente quer estudantes, a gente quer famílias, quer que o nosso grupo esteja voando como borboleta. Mas é preciso, não é? Eles chegam ali mais fechadinhos no casulo. Na educação infantil, às vezes a professora se aproxima, né, nos primeiros contatos, conversando com um fantoche, se aproximando da criança, abraçando, assim, não, sinta-se segura aqui, você vai estar acompanhado conosco, sentir essa segurança para quem está ali junto de você na escola, o quanto que isso é essencial. E essa metamorfose, não é? Esse desabrochar socioemocional, esse desabrochar das nossas soft skills vai acontecer a partir do momento em que eu esteja num ambiente seguro, em que eu tenho vez e voz, que eu me sinto protagonista, com pertencimento, me sinta aceito. E passa por fases, não é? Olha só, Kátia, muito bem. A gente tem diferentes fases, né? Desde aquele casulo totalmente fechado até que você vai abrindo essa larva inicial vai se transformando para depois sair dali e voar, então, a borboleta. São fases e são etapas, e a gente precisa respeitar cada uma das etapas e ajudar para que eles não percam as etapas. Por exemplo, que a criança continue tendo o direito de ser criança até os 10 anos, o mínimo, que bom se elas possam ir até os 12, que no início do ensino fundamental 2, eu ainda tenho a oportunidade de fazer uma atividade, por exemplo, em que eu possa brincar junto com eles na hora do intervalo. Então, por que não? Olha, a Suzaneide fala de romper dificuldades, não é? Para sair desse casulo.
Então, está ali essa possibilidade de transposição, né? A habilidade da resiliência, o quanto que é importante. E aí, muitas vezes, eu consegui superar uma dificuldade e se esse pai, eu estou numa reunião, ou se eu estou na escola com a criança, é importante ele verbalizar como ele superou esse desafio. Porque o como, já que ele já superou um desafio, pode ser com relação a determinadas aprendizagens que ele tem, pode ser com relação a atitudes, mas ele vai começar a verbalizar e vai então haver uma tomada de consciência maior do que está acontecendo e do como é que ele agiu, qual foi a estratégia que ele utilizou para romper com essas dificuldades. O quanto que isso é importante. Olha, são diferentes possibilidades, então, que se abrem. A Wanda disse assim, o vídeo confirma a importância de estarmos abertos às mudanças e possibilidades. Muitas vezes a gente quer se fechar no casulo e temos que sair de novo para o sol aberto e enfrentar e ter o desejo, né, aquela curiosidade, como uma criança pequena que tem o desejo de conhecer mais e de saber mais. E o desejo de aceitar ser desafiado, porque crescer dói também. Então, nós precisamos estar sempre estimulados a seguir para a frente e para o alto. As etapas das interações e o tempo das respostas. A gente, como vive acelerado, não é? Com o conhecimento, com tantas coisas, muitas vezes a gente não tem um conhecimento essencial de pensar que essas etapas, elas vão mudando, elas não são as mesmas, mas que eu preciso valorizar cada momento da minha vida. Eu tenho grandes mudanças, né? Essa mudança muito forte da borboleta também a gente fala, quando eles estão saindo da infância e passando para a adolescência. É tão importante a gente manter essa infância o maior tempo possível, e mesmo quando eu passar para a adolescência, eu gostar muitas vezes de brincar como se eu fosse uma criança. Isso tudo é essencial e isso é muito importante, não é? A Maria Madalena disse as etapas das interações, o tempo das respostas, não é? As respostas não vêm num movimento fast food, não é? Isso pode demorar um pouquinho mais. Vocês estão aqui com uma tela que fala dos agentes educacionais da família. Então, é essencial que eu possa olhar. Primeiro, olha, tem algumas frases aqui importantes para a gente pensar. Aceite seu filho. Crie momento diferente de convivência, né? Então, hoje enchemos lá, tem uma caixa d'água vazia que está limpa em casa, está muito quente, enchemos de água no quintal e fomos tomando um banho de mangueira e colocamos água na caixa d'água também. Sabe, pequenas coisas, brincadeiras que adultos, crianças, que adolescentes podem fazer em família. Às vezes, algumas famílias já me falaram, às vezes meus filhos pedem, a gente faz uma pequena guerra de travesseiros, depois nós paramos e conversamos e fazemos outras atividades em conjunto. Valorize, olha ali, gente, a palavra valorize. Valorize pequenas coisas que possam ser feitas. Pequenas e grandes coisas, às vezes é um café da manhã, eu deixei alguma coisa escrita ali no guardanapo, eu fiz um sanduíche para uma pessoa e disse assim, olha, eu gosto muito de você. Aqui valorize, fale para as pessoas o quanto que elas são importantes para você. Celebrar conquistas. Já viram a alegria quando você pode celebrar uma conquista junto com os filhos, junto com seus colegas de trabalho? Promover encontros? Sim,
Podemos ter diferentes encontros, né? Temos famílias que se encontram, diferentes gerações da família, eles conseguem se reunir, fazer aquele grande encontro estendido lá, um dia em que todos estão juntos. Eu posso promover um encontro só do meu grupo, só da minha família, só com os nossos amigos mais próximos. Um encontro com os professores. Há pequenos rituais de família, olha, crie rituais familiares. Às vezes as famílias já têm celebrações específicas que elas fazem juntas, todas as semanas, todo mês. Então, crie aquele pequeno ritual, fazendo juntos. Construa uma declaração de propósito em família. Olha, eu pensar assim, olha, o que a gente pretende construir junto aqui como família? O que a gente espera em cada fase do nosso desenvolvimento? Porque também as mentalidades, elas expandem, né? Ou implodem, mas a gente está aqui lutando para que elas expandam. Então, você pode estar ali comemorando esses rituais familiares em vários momentos. Praticar boas escolhas, relembrar sempre aos filhos das consequências, construir uma declaração de propósito ainda em família, né? Deixar esse legado formando vínculos. Então, qual é o legado? Outro dia, uma colega falou assim, a gente comentou no nosso WhatsApp de colegas e de família. Qual foi o legado maior que esse avô deixou? Na tua perspectiva, para você, o que foi mais importante? O que ele construiu mais importante para você? O que você mais aprendeu dessa pessoa? E que você lembra até hoje? E que a gente gosta de relembrar, encomendar, relembrar e comentar em família. Então, formar esses vínculos e esses legados são essenciais, com certeza. Nós vamos passar nesse contexto, né, de família e escola. Dentro da escola, a gente vai agora trabalhar com competências. E pensando que a família está junto aqui, com os professores, com os gestores, porque a aprendizagem socioemocional, ela acontece com todos esses agentes educacionais atuando juntos. Então, vejam, se você pegar os 5 dedos da sua mão, vivenciar o conhecimento e o cuidado de si mesmo, só isso já é importante. Interagir por meio de relacionamentos interpessoais construtivos. Isso me torna uma pessoa viva, tá? Primeiro, de vivenciar o conhecimento e o cuidado de mim mesmo. E interagir com relacionamentos sempre mais construtivos. Vibrar com uma motivação para você e para o outro. Escolher de forma crítica e responsável. Né? Autonomia seria uma habilidade importante aqui. Assim como nós temos autoconhecimento, autocuidado, interação, consciência social e motivação. Agora, escolhas, autonomia, possibilidade de escolha independente. O último R, estamos formando a palavra viver, porque estamos aqui para ter vida. Então, ressignificar constantemente pequenas metas, pequenos sonhos, os teus ideais, ressignificar o teu propósito de vida. E é bonito ouvir de alguns professores, né, que eles já estão lá. Por que eu estou crescendo? Como eu estou crescendo? Qual é o meu propósito daqui para frente? Como é que nós podemos avançar? Isso conversa com as 10 competências gerais da BNCC, que a gente tem aqui no próximo quadro. Olha, é incrível, mas nas 10 competências gerais da BNCC, a gente trabalha com conhecimento. Ok, tudo isso vai interagir com as aprendizagens socioemocionais. O repertório cultural é uma fonte de trabalho também socioemocional. A comunicação,
é sempre importante para todas as áreas do conhecimento, o digital, o trabalho e projeto de vida não precisa acontecer apenas no ensino médio, a gente pode, no ensino fundamental, na educação infantil, já começar a construção de um projeto de vida, vendo tendências, ações, o que é muito forte nas habilidades de cada um dos estudantes, estimulando-os naquilo que é bom, e a avançar mais e desafiando-os a investir em alguma habilidade ou competência que não é ainda, que não foi tão desenvolvida. Argumentação, autoconhecimento e autocuidado, olha, incrível isso, né? Então, as 10 competências gerais da BNCC trabalham muito com competências socioemocionais, com valores e virtudes. Olha, conhecer melhor a mim mesmo, autoconhecimento e autocuidado. Cuidado de mim mesmo. Empatia e cooperação. Responsabilidade e cidadania. Olha, se a gente pensar tudo isso, autoconhecimento, autocuidado, empatia, colocar-se no lugar do outro, agir com maior responsabilidade, com cidadania, tudo isso faz parte, uma comunicação mais assertiva, tudo isso faz parte das aprendizagens socioemocionais. Então, é claro que quando a gente para lá para organizar o nosso plano de ensino, a gente tem que sempre trazer à tona o que eu estou trabalhando em relação ao socioemocional. No conhecimento de mim mesmo. Então, qual é a minha identidade? Quais são os meus recursos pessoais? Às vezes a gente esquece que tem um amplo recurso, um amplo repertório e tem que estar relembrando aquela criança, aquele adulto. Não, olha aqui tudo isso que você já fez, tudo isso que já deu certo. Então, o quanto que isso é importante, identificar esses recursos pessoais de cada pessoa, demonstrar honestidade, integridade, interagir com os seus próprios valores e também repensar os preconceitos. Quais são os preconceitos que eu ainda tenho? Será que eu tenho preconceitos com relação à desigualdade de pessoas que estão aqui participando? Olha, muitas vezes eu me olho no espelho e o que eu gosto? Tenho aquela sensação, como é bom conhecer a mim mesmo, olha, que alegria eu tenho desse conhecimento, esse conhecimento de mim mesmo. Como isso é essencial, como isso é importante para avançar. Então, muitas vezes a gente para e volta, não é? Faz um ping-pong com os estudantes, faz um ping-pong entre nós, professores, entendendo melhor os nossos gostos, os nossos sentimentos, quais são os estilos, o que a gente gosta, em termos de música, em termos de alimento, em termos de passeio, em termos de trabalho, quais são o que mais eu gosto de estudar, como é que eu me aprofundo melhor na escola, quais são as qualidades que eu mais aprecio e quais são, talvez também os defeitos que mais me incomodam, o que eu gostaria de mudar, como tudo isso é importante. A Suzaneide perguntou se vão compartilhar os slides. Sim, nós vamos estar compartilhando junto com aqui as professoras, não é? Está aqui a professora Conceição. E vamos estar junto com a equipe aqui da Secretaria Municipal. O que eu gostaria de mudar, o que eu espero desse novo ano, isso é essencial. A gente vai agora passar para a próxima tela, pensar que eu vou conhecer a mim mesmo, aprender a expressar sentimentos e emoções, e eu vou também aprender a regular, a fazer, trabalhar com o meu próprio autocuidado. Então, vamos lá, dentro do autocuidado, o que nós temos aqui a desenvolver? Tem um QR Code na próxima tela, e eu vou pedir para que vocês apontem para lá e vocês façam esse pequeno
que vocês façam esse pequeno apontamento. Você tem uma versão adulto e uma versão adolescente. Como é que eu estou cuidando de mim mesmo em relação à minha saúde integral? Vamos lá, você tem ali algumas páginas, conseguiram abrir? Conseguiu? Dá um oi aqui, levanta a mão, conseguiu abrir o QR Code? Aí você já passa, ó aqui, ó. Tem lá uma pergunta inicial, com que frequência que eu cuido de mim mesmo, incluo, por exemplo, feijões na minha refeição? Olha, feijões, a gente tem feijões no Brasil inteiro, de diferentes tipos, qualidades, como isso é importante, cereais integrais, não só e frutas da nossa região, legumes e verduras. Às vezes a gente também fala, se eu estou trabalhando com crianças, no autocuidado entram as frutas, sim, são deliciosas, mas eu tenho um momento que eu vou lá, ponho a mão na massa, a gente vai para a horta, faz junto, depois faz o lanche em conjunto e vai seguindo. Será que você está respondendo ali? Olha lá. Qual é o teu esquema de comida? O que você come toda semana? Você foi respondendo, entrou no QR Code. Às vezes a gente pensa, né, que salgadinhos, bolachas, frituras, refrigerantes, tudo isso está dentro do esquema de... há muitas coisas na escola e que a gente pode ajudar a substituir por outras. A aprendizagem vai melhorar, o humor vai melhorar, o estado socioemocional e o meu autocuidado será outro, né? Se eu não incentivar tantos salgadinhos com sódio, tantas frituras, tantos refrigerantes e doces, e trazer algumas outras coisas que eu posso estar construindo junto com eles. Mas será que eu tenho momentos de pedalar, caminhar, jogar bola? Isso é para a tua autoavaliação, professor. Então, vai seguindo lá, de vez em quando, sempre, você vai preenchendo quantas vezes por semana que você está fazendo aquilo. Então, faça a sua pequena autoavaliação. Quando já tiver terminado, olha, eu fui passando aqui. Cheguei praticamente ao final. Quando você finalizar, você vai passar por 20 telinhas. Quando você finalizar, você vai ter uma indicação. Olha, eu acho que você poderia tomar um pouquinho mais de sol. Olha, professor, não vai estar escrito professor, mas assim, quem sabe você consegue 10 minutos por dia, você fazer uma caminhada ao ar livre. E você também participar um pouquinho e ter a luz do sol. Ou está faltando beber água. Quando você chegar ao final, guarde esse QR Code depois para você e você vai poder chegar ali e ter a sua pequena autoavaliação. E não apenas você, não é? Se você tem o teu estudante adolescente, você pode passar esse QR Code desse instrumento validado também, sobre questões simples que contribuem para um bem-estar integral das pessoas. Então, isso é importante para todos nós. Expressar emoções. Será que para eu me conhecer melhor, eu posso também fazer isso? Quantas vezes eu cheguei na escola e daí eu tinha com as crianças, eu cantava lá, quem chegou à roda aqui foi a auxiliadora, quem ficou muito feliz foi a professora. Quem chegou à aula aqui foi a Madalena, quem ficou muito feliz foi a professora, foi o professor. Que bom, não é? Se a gente conseguisse ter uma chamada cantada, uma roda cantada,
pelo menos no início de um dia, uma vez por semana, ou numa atividade que nós estivermos fazendo. Eu chegar e abraçar essa criança, abraçar esse estudante. Às vezes, eu estou com um aluno, né, maior na licenciatura e ele gosta disso, ela gosta disso, não é? Quem está muito feliz é a fulana. Vem aqui, dá o abraço. Todos vão, então, agora dar o seu abraço. Como isso é importante. E ter os momentos em que eu vou poder expressar, né? Ultimamente, como todos vão assistir filmes divertidamente, acompanham as diferentes emoções, a gente tem em todos os dispositivos, nós temos os emoticons, então a gente vai ali trabalhando e aprendendo a expressar coisas. Não é problema que eu estou triste, que nesse momento eu estou com raiva, e tudo bem. Minha colega de trabalho, que é psicóloga, também disse, mas Cristina, e tudo bem nesse momento? Eu posso falar que eu não estou me sentindo bem. E nós vamos respeitar, e eu posso conversar com as pessoas, e entender que o professor sempre é um adulto de confiança, não é? Bom se a gente pode procurar e conversar com esse professor como um adulto de confiança. Desenhe algo que o deixe alegre e algo que o entristece. Nós temos chance de conversar sobre isso depois. Sobre uma coisa que te deixa alegre, que te deixa feliz. E a gente ajuda esse estudante a transpor algum estado e dizer assim, olha, não estou feliz em todos os momentos, a tristeza faz parte e depois o sol volta a brilhar e a gente vai transpondo juntos pequenos desafios, mas precisamos conseguir expressar um pouco esses sentimentos e conversar sobre eles, não é? Como isso é importante. Aqui tem uma pequena imagem, uma imagem simples de aparece água, aparece um campo, aparecem pássaros, mas se eu fechasse meus olhos agora e pensasse numa cena da natureza, que tipo de emoção, que tipo de sentimento isso vai no meu coração? Isso nos faz bem? Claro que faz. Mas pode ser que alguma dessas cenas da natureza também me lembram de algum episódio ruim, me lembro de uma situação que causou raiva ou de um momento em que eu tive medo e que estava perdido. Então, eu trazer esses momentos e eu poder socializar, às vezes, olha, algumas imagens da natureza que eu vou estar projetando, e aí, com diferentes cartelas e com as emoções, eles podem expressar o que eles já sentiram. E você gostaria de falar sobre isso? Você pode comentar? E aí eu tenho oportunidade de estar expressando um pouco das minhas emoções, dos meus sentimentos. Olha, na próxima tela, a gente tem aqui reconhecendo sentimentos. Então, quando você tira uma nota alta, como é que você se sente? Se eu fosse trazer agora aqui fazer uma carinha, um emoticon, como é que eu me sinto? Quando você cai de bicicleta, quando você come brócolis, olha, a gente não pode dizer assim, ah, não, as crianças vão fazer cara de nojo. Não, porque eu tenho visto hoje muitas crianças e muitos adolescentes que amam brócolis e outras verduras e legumes na escola. Quando você ganha presente, como é que você se sente? Quando você chuta uma pedra e se machuca? Quando alguém quebra o seu videogame? E agora? Qual é o desenho que você vai expressar aqui? Quando você come chocolate, quando você passeia com a tua família, quando você acorda muito cedo, quando você faz aniversário. Então, são diferentes situações, diferentes momentos. Eu preciso poder expressar e ter momento planejado intencionalmente em sala de aula, não importa se é na educação infantil, anos iniciais, ensino fundamental, eu ter alguns momentos para falar sobre isso e comentar sobre o que eu estou sentindo,
sobre esses sentimentos, sobre essas emoções. Claro que eu, como professor, é que devo cuidar, e muitas vezes eu comento com colegas professores e digo assim, não vamos colocar um emoticon sempre triste, né? Todo dia na agenda, eu estou aqui, ó, pus uma carinha feia porque o seu comportamento está ruim. E eu vou repetindo aquilo várias vezes. Vai chegar no final, uma criança ou um adolescente que eu falo, essa turma não tem jeito mesmo, né? O que eu faço agora com eles? Se eu vou sempre agindo dessa forma, o que acontece? Eles vão se fortalecendo mais em sentimentos, em questões que não são positivas. E eles começam a admitir, nós somos os valentões, nós somos os impossíveis, nós somos os maldosos, isso parece... Eu não posso querer que eles assumam isso como uma grande glória. Então, eu trazer para a celebração as atitudes positivas que eles estão desenvolvendo na escola. O quanto que isso é importante. Claro que aqui, olha, nesse texto do porco-espinho, gente, vocês podem ali acompanhar, de repente, há muitos momentos em que eu sou um porco-espinho, né? Aquele momento em que eu não consegui ficar mansinho e eu respondi, e aí, e agora? E aquele momento em que alguém tomou alguma coisa que era minha, ou aquele momento que alguém falou algo que me desagradou, o momento que eu não quero fazer alguma coisa naquele momento e preciso seguir em frente, mas olha como termina o poema. Mas se abre o sol de repente, ganha bolo de chocolate, abraço apertado de vó, ou joga bola com o vizinho, Pedro desvira porco-espinho, rapidinho, rapidinho. De repente eu posso ter ali no momento, numa dinâmica com eles, o que me faz, então, estar como porco-espinho e o que me faz desvirar e não estar mais agindo como um porco-espinho. Então, que coisas me fazem agir, que coisas me fortalecem por dentro. Não é a alegria que nos faz ser gratos, mas é a gratidão que nos faz ser felizes. Muitas escolas fazem potinho da gratidão, tem lá toda semana, vai colocar ali um motivo de gratidão, a gente vai abrir de vez em quando, comentar, às vezes esse potinho está em casa lá, às vezes é um momento em que eu escrevo no meu diário, na minha agenda, ou eu tiro um momento da aula, naquela semana, naquele mês, que a gente vai parar uns minutos para pensar em quantas coisas que nós podemos ser gratos. Então, aprender a gratidão é essencial para uma realização plena das pessoas, não é? Esse contentamento, porque às vezes parece que o contentamento não chega nunca. As habilidades sociais, né? A gente falou um tanto de conhecer a si mesmo, as próprias emoções, vamos passar para a próxima tela. Nas habilidades sociais, eu tenho a possibilidade de me comunicar de forma mais eficaz, de desenvolver relacionamentos cada vez mais apropriados, de resistir à pressão social. Opa! Deixa eu dar uma paradinha aqui, porque o livrinho do porco-espinho apareceu aqui. Obrigado, professora. Pedro vira porco-espinho, muito bom. Está na roda de trabalho das crianças. Licença um pouquinho, professora. Claro. Quando você foi mencionar, quando você mencionou o poema, né? Eu me lembrei de imediato, eu fui na gaveta pegar. Eu trabalho, né? Eu sou assessora pedagógica do Departamento de Educação Infantil e a gente faz assessoramento. E esse texto, né, do Pedro, que é da Janaína Tokitaka, ele faz parte já do contexto de vários CMEs, né, porque como ele teve uma distribuição gratuita daquele programa do Itaú Social, né, então a gente já vê circular, e eu fiquei assim, muito feliz dele estar presente. E, na minha particularidade, né, eu tenho ele em casa e tenho um neto de 9 anos que ama esse texto e eu sempre estou fazendo essas reflexões com ele, né, além das ilustrações que são fantásticas, né?
Olha, que incrível! Muito, muito bom, professora. Aí, ó. Então, presente em muitas escolas. Foi aqui muito importante a gente. Obrigada pela tua contribuição, viu? De nada. Olha, sempre entrem aqui para estar contribuindo. Ele é muito, muito bom. Que coisa boa, não é? Quando a gente fala de habilidades sociais, não é? E nós estávamos falando da gratidão, quantos motivos, quantas coisas a gente tem escultura até de gratidão, que foram feitas, às vezes, por várias pessoas coletivamente. Isso é muito importante a gente valorizar, para que essas várias questões relacionadas às habilidades sociais. Olha, a gente passou pela macrocompetência do conhecimento de si mesmo, não é? Autoconhecimento e autocuidado, vivenciar o autoconhecimento e autocuidado. Agora a gente está na questão da interação com o outro, interagir com o outro de forma assertiva. Então, essa habilidade de você ter um relacionamento saudável com o outro não é fácil. Então, eu posso trabalhar e ter situações de pequenos grupos na escola. E eu sei que cada vez mais hoje a escola trabalha de maneira colaborativa, não é? E traz isso para o dia a dia. Isso é muito importante para todos nós. Então, você poder fazer pequenas atividades colaborativas em grupo, e hoje a gente já tem até, às vezes, atividades que nós chamamos de pequenas tutorias. É um aluno adolescente que, no início do ano, ele se torna também corresponsável para estar ajudando e dialogando com um outro aluno durante aquele ano. É uma criança que pode estar conversando com outra sobre o que nós avançamos melhor já nesse período de trabalho, porque nós não temos os nossos objetivos conceituais, procedimentais, atitudinais em cada etapa, em cada módulo de trabalho, em cada bimestre, em cada trimestre, dependendo de como nós estamos organizados na escola. E aí eu posso estar avançando, colocando esses estudantes para trabalharem juntos. Isso é muito importante. Já desenvolver a habilidade de trabalhar com o grupo. E claro que a gente quer que essa comunicação no grupo seja assertiva, não é? Deixa eu passar aqui para a próxima página aqui para vocês, do slide. Um comportamento assertivo. Será que a gente consegue pensar num comportamento assertivo? Olha, no próximo slide, a gente tem escrito assim, em uma escola, 3 crianças receberam uma prova. E a nota estava incorreta. A primeira criança ficou descontente, não conversou com o professor, voltou para casa triste. A segunda, assim que recebeu a nota, ficou com raiva, gritou, saiu batendo a porta. A terceira esperou todo mundo sair da sala e conversou com o professor sobre o erro da correção. Conversou com o professor sobre o que estava sentindo, dialogou com ele. Teve diferença nessas formas de reação dessas crianças, desses alunos? Olha, será que aquele que consegue conversar, que consegue acalmar, que consegue pensar, e aí conversar sobre isso, ele não vai seguir adiante com mais facilidade? Será que a gente pode trocar o slide para ver um gráfico que tem aqui? Cláudia, é isso mesmo, a melhor reação foi conversar. A melhor reação é conversar, não é parar, muito bem, não é parar, não é como uma criança pequena, eu vou me jogar no chão e achar que por causa disso é que eu vou ter a atenção dos adultos, não. Então, essa é a melhor forma, não é? De eu estar conversando e então estar ponderando com eles o que está acontecendo.
a gente tem possibilidade de transpor essas barreiras e seguir para uma comunicação que seja muito mais assertiva. Olha, a gente tem um gráfico ali no meio, a gente tem primeiro ali a escrita, não é, dessa pequena resolução que vocês falaram, não, é melhor conversar, ter esse espaço, né, para ter tempo de regular melhor as emoções. Então, uma comunicação mais assertiva depende de empatia, de respeito, de eu mesmo estar autoconfiante e de aprender a conseguir conversar com o outro, uma melhor comunicação. Então, tudo isso nós vamos trabalhando na escola? Sim, nós vamos trabalhando. A gente trouxe aqui alguns excertos, né, de materiais da coleção do Projeto Viver, da Viver Editora, da qual nós fazemos parte, né? E eu acho que tem várias coisas que nos ajudam a pensar também algumas questões socioemocionais. Agora que vamos passar, tem 3 exemplos, de novo, é a mesma coisa, olha lá, tem a Ana de 9 anos, a próxima tela. A Ana de 9 anos, o Ricardo de 10 anos, o Diego de 9 anos. Olha, o Diego, ele quer jogar videogame, mas o meu horário de estudar começou e eu tenho prova essa semana. Não, eu tenho que parar e desligar a TV. E eu vou conversar, é só porque você tem prova? Não. Se você tem um momento de estudo, depende do que foi acordado, né, nesse trabalho em cada um dos locais. O Ricardo, de 10 anos, ganhou 4 ovos de Páscoa. Olha, eu estou com vontade de comer todos eles agora, vendo um filme, mas sei que isso não fará bem para a minha saúde. Por isso, vou comer apenas um pedacinho por dia. Olha, ali ele já fala o problema e ele já vai trabalhando a própria regulação da emoção dele. A Ana, de 9 anos, diz assim, olha, eu estou com muita raiva do meu irmão. Ele quebrou meu brinquedo preferido, mas vou me controlar para não brigar com ele, pois sei que ele quebrou sem querer. Isso poderia ter acontecido comigo. Então, a gente aprender a trazer, não é, essas palavras que nos fazem pensar naquela nossa reação. E o autocontrole, ele pode ter ali, claro, ele pode ter uma atitude que me faça entender, olha, eu vou lembrar que isso é errado e que não devo fazer dessa forma, eu vou respirar melhor. Às vezes a gente trabalha com exercício de respiração junto com todos os alunos. Eu vou usar palavras para dizer como é que eu me sinto. Eu peço ajuda para resolver o problema. Eu conto até 10 antes de tomar qualquer atitude. Será que eu consigo regular esse termômetro da minha emoção nessa direção? E quando eu estou contrariado, eu consigo fazer isso? O que eu mais gosto de fazer? Ok, mas nem sempre a gente faz o que gosta, mas a gente também tem que fazer o que é necessário. Então, lembrar-se de que coisas erradas machucam o outro, respirar profundamente, usar suas palavras para dizer mais o que você sente, pedir ajuda, e aí eu preciso ter um adulto de confiança, parar junto com a respiração, eu já posso estar contando um pouco mais até 10, o que vai acontecendo. E eu posso controlar um pouquinho a minha raiva também. Olha, tem algumas sugestões que nós muitas vezes ouvimos. Ouça uma música calma. Às vezes os professores colocam num período de retorno, ou no começo de uma atividade mais tranquila, deixa tocando uma música instrumental, baixinha. Às vezes eu já vi na educação infantil, não é? Na volta calma lá, pega uma caixinha de música, tem aqueles sons baixinhos que ele vai ouvindo e as crianças vão acalmando, aí a professora vai passando, fazendo uma pequena massagem, passando ali pelas crianças. Às vezes, se eles estão numa pequena roda, um vai massageando, massageie agora que, olha, pegou na mão do seu colega.
massageou e seguiu. Então, você pode estar controlando essa raiva, ouvindo a música, respirando calmamente, tomando um banho relaxante se estiver em casa, saindo um pouco para o lado de fora, se tem um lugar com ar puro, conversar com uma pessoa. Para muitas situações pelas quais a gente passa, ter adultos de confiança, que bom quando essa pessoa procurada é o professor, quando ele se sente à vontade de conversar com você, não é, de abrir alguma questão, isso é essencial. A motivação e a consciência social. A gente está indo aqui para a terceira grande macrocompetência que a gente abriu. Então, essa possibilidade maior de eu me motivar para o que eu tenho que fazer e também me motivar para estar realizando atividades em favor de outras pessoas. Olha, ajudar outras pessoas, não se comparar com outras pessoas, né? Cuidar de você mesmo, o autocuidado que a gente já falou. Isso muitas vezes ajuda a passar por momentos difíceis da vida, ou mesmo quando a gente precisa, assim, o ajudar torna uma pessoa mais feliz e mais contente, mais realizada, com contentamento. Será que você tem com certeza a sua estratégia também especial, específica, para dar a volta por cima, não é? Como que você age, como que você reage para dar a volta por cima? Olha, a Kilza disse que ela é da CEMEI Padre Sabino Gentili. Muito bem, Kilze, estamos aqui ligados em vocês aqui, olha. E a Eliá Silva disse, isso é uma excelente explanação, né, da Escola São João Paulo II. Muito bem, estão presentes aqui. Que bom estar com vocês. Olha, vamos continuar juntos. Como é que eu vou, por meio dessa consciência social, pegando essa grande eixo de macrocompetência, tomar mais a perspectiva do outro, reconhecer os meus pontos fortes, tomar a perspectiva do outro é empatia. Claro, uma criança de educação infantil, a gente fala que nas fases do egocentrismo ainda, que não é um egoísmo, mas ela não consegue se colocar no lugar do outro diante de uma atividade, mas a gente vai aos poucos trabalhando isso e trazendo pequenas situações em que a gente pode discutir isso com eles. Demonstrar empatia, compaixão, compreender e expressar gratidão. Aí os pequenos projetinhos em sala de aula podem estar nos ajudando. Pequenos projetos das diferentes áreas do conhecimento, dos campos de experiência, que vão me ajudar ali dentro daquela atividade. Como é que eu vou estar expressando compaixão? Como é que eu posso estar agindo com empatia? E eu posso estar ajudando outras pessoas de forma generosa. Identificar diversas normas sociais. Há coisas que eu considero injustas, muitas vezes os adolescentes vão querer discutir sobre essas questões, sobre essas normas. E aí, claro, não é? Eu vou levar meu aluno de sala de aula para melhorar a aprendizagem socioemocional dele também, para desenvolver mais essa consciência social e ajudar outras pessoas. Olha, vamos ver aqui, tem um quadro que a gente chama de, muitas vezes, de invisibilidade. Naquela primeira tirinha ali, você tem um morador de rua e ele se sente muito mal, não é? Mas qual foi a sua alegria em determinado momento? Porque ele se sentia uma pessoa ignorada, rejeitada, sem vez, sem voz na sociedade, alheia a tudo que está acontecendo. Mas ele faz toda a diferença quando alguém o cumprimenta. Será que a gente já parou com os nossos estudantes e pensando, quando você para na rua, passa por um morador de rua, quando você passa por pessoas em situação de dificuldade, eu posso parar, eu posso passar e cumprimentá-lo? Eu posso fazer isso?
Olha, o Isaías está dizendo, bom dia, eu sou estagiário do João Paulo II, é importante reforçar que essas atividades podem ser realizadas em casa, juntamente com os pais também. Eles podem ser incentivados, sim, a fazer atividades como essas junto com a família, junto com os amigos, sem dúvida nenhuma. É muito bom estimular esse trabalho em conjunto. E como é que a gente está demonstrando amor, não é? Isaías, Kilza, Cláudia e outros mais que estão entrando aqui no chat, que estão comentando. Olha, qual é a forma que você gosta de demonstrar amor? Porque a consciência social, às vezes, não é só com uma pessoa que está distante. Será que eu posso, um dia, numa atividade, eu demonstrar amor com quem está dentro da sala de aula? Com o professor de outra escola, com a coordenadora, com o diretor? Eu fazer uma atividade intencional em que esse estudante vai ser convidado a escrever um bilhetinho e levar para aquela pessoa, fazer um desenho, não é? Dar um abraço. Não, hoje nós vamos parar aqui. Quem vai dar um abraço e vai lá dizer assim, olha, eu gosto muito de você. Então, às vezes são coisas simples e a gente pode pensar dentro de diferentes formas de demonstrar amor, como é que a gente reagiria. Nós vamos passar para a próxima tela. E é claro que se eu estou falando de desenvolver uma aprendizagem socioemocional e que esse grupo seja colaborativo nas suas ações, eu também posso pensar em jogos cooperativos. Entra nesse link, tá? Tem algumas partes aqui do link que não são... elas trazem alguns desafios, não é? Mas você tem algumas imagens cortando ali no meio, mas você tem logo uma primeira dinâmica, que é de trabalhar como se fosse numa quadra, e você tem aviões que precisam desviar de barreiras, você tem roda de atividade. Veja um desses jogos. Entra aqui, rapidinho, e eu vou comentar com vocês uma dessas atividades. Deixa eu ver se o link está funcionando. Vamos ver o QR Code. Ok. Sim, está tudo ok, professor. O link está Abrindo. funcionando, Ok. está abrindo. 12 exemplos de jogos cooperativos. Heróis de guerra, conte-nos uma história. Próximo passo. Nós andamos juntos. Bom, eu vou comentar com vocês de um segundo jogo que está aqui e que talvez, e eu quero que você traga aqui algum jogo, alguma dinâmica que você realizou com os teus alunos ou com os professores. Traz uma experiência, a gente não vai poder ouvir a todos, mas traga alguma coisa que você pode trazer aqui. Olha, a Kátia Silene Cavalcante, ela já trouxe aqui, ela disse, eu leciono no Fundamental 2, e todos os dias eu inicio com uma frase escrita no quadro. Leio para eles e fazemos uma reflexão juntos. Geralmente, no agito, após o intervalo, eu peço para respirarem, alongarem, coloco uma música, passo uma lavandinha no pulso dos que querem e peço para fecharem os olhos um pouco. Daí começa a aula. Olha, os alunos já ligados, não é, professora? E você pensa assim, olha, isso é coisa fundamental 2, não é? Ela trouxe aqui um exemplo do que nós estávamos falando, de manter a calma, de voltar e participar, o toque, não é? Toque, palavras de incentivo, como são importantes. Isso mesmo, Kátia. Mas pense agora,
Você acessou o QR Code. Quando você desenvolve algo cooperativo com eles, um jogo, uma atividade cooperativa que deu muito certo na sua realidade. Isso, Maria Tereza. Olha, e nos que querem, eu peço para fecharem um pouco os olhos. Muito, muito importante. Os que querem. Como é bom, não é? Olha, todo esse respeito, todo esse cuidado. Especial a lavandinha, não é? Tem uma mensagem especial do professor no toque. O tocar é delicado. Muito bom, muito bom. Ah, vou olhar aqui, Isaías, não é? Isaías perguntou aqui melhor. Vamos tirar aqui o link do website Significados Educação. 12 jogos cooperativos. Vamos ver se você consegue encontrar ali. Vejam, tem uma dessas atividades, né? Você está ali de mãos dadas com o grupo e vocês vão procurar, muitas vezes a gente coloca balões, não é, na sala, então ali pode ser um balão ou uma outra bola, e eles estão todos de mãos dadas e eles vão juntos ou para frente do círculo, e eles precisam movimentar o balão, não deixar cair e fazer disso uma atividade em conjunto. Claro que acaba se tornando prazeroso, é divertido aquele momento, mas em que eles estão buscando fazer algo em conjunto, estão de mãos dadas, estão ali tentando manter aquilo alto, manter a bola alta. Eu posso conversar depois com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os professores sobre a questão de eu manter alto meus objetivos, os meus propósitos de vida. Então, como é que eu posso ter melhor essa ajuda do outro? Como é que nós podemos nos ajudar uns aos outros, né, na superação dos desafios, ajudando para que muitas dessas bolas não caiam? Nós vamos passar aqui para a quarta etapa, escolhas responsáveis. Então, olha, autonomia, fazer escolha por si mesmo. O que eu preciso para uma escolha responsável? Demonstrar curiosidade, uma mente aberta, aprender. Olha, eu tinha um colega que sempre falava, vamos lá, Cristina, coração aberto. Vamos com o coração aberto conhecer esse novo ambiente. Vamos com o coração aberto conhecer uma nova forma de interação, uma nova metodologia. Como é bom a gente ter essa abertura ao novo e abertura às pessoas, para não fazer julgamentos precipitados, ficar antecipando, não é? Então, vamos ver, antecipando tantas consequências de suas ações, e é bom que você pense que aquelas decisões que você tomar, elas terão consequências. Então, muitas vezes, esse planejamento faz com que, sim, eu possa antecipar, mas com calma e tranquilidade. Porque eu preciso pensar, ali tem uma imagem que a professora passou, vamos voltar ali, tem um prato colorido, que muitas vezes assim, olha, eu fiz essa opção, então essa foi uma escolha, mas que eu vou pensar antecipadamente sobre qual é a melhor escolha que eu posso tomar.
E criticamente, eu tenho que ter o meu próprio argumento, eu refletir calmamente sobre isso. Sabe, hoje é muito comum as questões de cyberbullying, porque eu fico escondido, então eu posso fazer qualquer crítica do meu colega no meio social. E a questão do respeito é tão importante. Então, eu preciso trazer isso à tona, preciso trazer uma conversa em sala de aula, numa pequena roda, ou em grupos menores, com crianças e adolescentes. Como é que eu trato o outro? Como é que eu me sentiria se agissem assim comigo? Vamos tentar nos colocar no lugar do outro. Vamos ajudar num efeito dominó contrário. Enquanto muitos estão indo na rede social e fazendo críticas aos seus colegas, nós vamos entrar nessa mesma rede social e eu vou convidar agora esses adolescentes e eu vou convidar essas crianças para eles ajudarem na campanha de converse com um adulto, converse com um professor, converse com alguém da família, converse com um adulto de confiança sobre aquilo que te traz uma preocupação maior. Converse antes de estar agindo de maneira precipitada com um colega, porque isso, inclusive, é crime, não é? Então, eu não posso agir com comportamento de preconceito e ter aquela intimidação sucessiva com relação aos meus colegas. E aí, claro, a gente pensa nas nossas escolhas, não é? Escolhas com reflexão, escolhas com autonomia e responsabilidade, para que a gente possa chegar numa macrocompetência que nós colocamos como viver com propósito. Olha, viver com propósito. Mas deixa eu pegar aqui no chat, eu tenho aqui a Elia Silva, ela diz assim, eu leciono numa turminha do primeiro ano, e eu também procuro iniciar a aula com um momento de agradecimento e um abraço, e os que desejarem, e eu também uso lavandinha e música. Olha, quantas atitudes positivas aí em Natal. A Márcia Betânia da Silva diz, trabalho com uma turma de nível 4. Ao sairmos da sala de aula para o parque, sempre falo para eles que precisamos cuidar um do outro para ninguém se machucar. Precioso também, não é, professora? Que precioso tudo isso que vocês estão fazendo, não é? Esses pequenos cuidados, essas pequenas atenções, e nesse momento, entender aqui que eu vou estar ajudando a cuidar do outro, mesmo quando eu saio para o parque. Na Escola da Ponte, eles tinham pequenos grupos, e tinha criança responsável durante um período, um grupinho de crianças, para ajudar os outros nessa convivência na hora do intervalo, na hora da entrada, na hora da saída, no momento em que eles tivessem um número maior de crianças, de adolescentes reunidos num pátio. Então, é interessante pensar quando eu ajudo, eu partilho isso, para que ele também possa estar comigo fazendo essas observações. Não é? Exato, professora. Isso é muito importante. Nós já estamos nos aproximando, né, do término do nosso encontro. Então, antes de completar os 30 minutinhos, aliás, os 15 minutinhos que falta, eu venho aqui e faço, faltando 5 minutinhos, deixo 5 minutinhos para a senhora fazer as considerações e após o encerramento da sala, ok? Tá bom, minha querida, muito obrigada. Vamos lá. Então, a gente estava lá mantendo o propósito para o alto, não é? Estávamos lá, fomos juntos, colocando a bola mais para o alto, e realmente esse viver com propósito envolve definir metas pessoais e coletivas, ter habilidade de planejamento, de organização,
coragem para tomar algumas iniciativas, demonstrar esse protagonismo. Olha, esse protagonismo é a forma como a gente valoriza o trabalho de cada um em sala de aula, com uma mentalidade sempre de crescimento, interesse. Eu acho que ter sempre o interesse no outro, para que possam estar crescendo juntos e se desenvolvendo juntos. Na próxima página, olha, esses post-its, acho que é importante, a gente vai ler juntos aqui, olha, um lugar a conhecer. Quais são os teus sonhos? Você quer ajudar uma pessoa, você deseja ter alguma coisa, você quer fazer um novo estudo, você tem vontade de exercer também outra profissão, você tem um novo projeto a realizar na escola. Depois vocês vão poder assistir esse pequeno curta e acompanhar ali uma pequena menina, né, com o seu pai, ela vai crescendo e os seus propósitos vão modificando. E, claro, se eu tenho um propósito grande, eu quero chegar na Lua, posso chegar lá sim, se eu colocar isso em pequenas metas e com persistência eu for seguindo até o fim. E nós precisamos construir uma rede de apoio. Nós somos uma rede de apoio na escola e nós precisamos continuar construindo essa rede de apoio para que os sonhos e os projetos estudantes não possam ir embora. O primeiro é que ele não vai embora da escola, não é? Que essa criança e esse adolescente continuem conosco. Então, isso é muito importante. Como é que eu posso agora, como é que a gente pode unir forças entre nós para que nossos propósitos possam seguir avante? Isso é realmente essencial. E é claro que quando você estiver fazendo a avaliação da aprendizagem desses estudantes, você vai poder usar inúmeros recursos, né? Que também fazem o levantamento socioemocional, o roteiro de observação, a entrevista. Às vezes eu tenho um roteiro pequeno de entrevista e vou fazendo aos poucos com os estudantes. Estimulo eles a fazerem um diário pessoal, tá lá, físico ou digital, em que ele vai pondo os seus sentimentos e as impressões dele, por ele mesmo. Esse ele não precisa nem me mostrar, mas ele tem esse espaço em que ele pode contar alguma coisa do seu diário, mas ele tem um espaço em que ele pode se expressar livremente e que ele se sinta bem com isso. Um pequeno checklist de autoavaliação, fazer essa avaliação interpares, como a gente comentou aqui, um coleguinha ajudando a tutoriar o outro nas metas, no avanço, ajudando a incentivar, assim como, né, trazendo aquele estímulo maior para eles. E muitos de vocês, com certeza, já têm um pequeno portfólio reflexivo e podem continuar ali registrando as aprendizagens essenciais, as impressões sobre essas aprendizagens, falando sobre si mesmo, tendo a sua apresentação pessoal. Um portfólio é muito rico para a gente colocar ali as competências que nós estamos trabalhando, mas colocar assim de uma maneira mais... É uma maneira sistemática, não é? Mas informal também, e diferenciada de você colocar ali evidências de aprendizagens socioemocionais. Algumas evidências para algumas competências, pelo menos. E o que eu digo para vocês? Cuidando de quem cuida sempre. Eu termino com vocês aqui as palavras. Vocês que são professores, não é? Cuidando de quem cuida sempre é pensando no professor. E olha, eu tenho algumas fotos de uma atividade que a gente fez com um grupo de professores recentemente, e eles falaram assim, putz, que delícia a gente parar aqui e tirar um momento em que eu tenho esse agrado, um escaldapés, eu tenho uma máscara facial, eu tenho um toque aqui especial, não é? Uma massagem rápida, tem um momento de alongamento, eu vou caminhar. Então, sabe, um pequeno percurso em que esses professores vão passando num momento combinado, pode ser de dia, pode ser à noite, em que eles se reúnem e que nós temos ali, eles passam por estações, e um grupo de outros professores que organizou essa ação,
né? Aqui nós tivemos alunos também de graduação, da pós-graduação, que disseram assim, não, a gente vai ajudar, porque o professor, ele merece todo o carinho e todo o respeito. Então, a gente providenciar algum momento de cuidado com esses professores. Então, você pode pensar numa pequena ação na sua própria escola, não é? E continuar e fazendo isso, porque todos nós somos cuidadores da vida. Eu agradeço muito a vocês o momento de estar aqui, essas palavras bonitas que eu estou lendo aqui no chat, não é? Que realmente a gente possa continuar cuidando de sempre, possamos ser abençoados nessa direção. Sabe, celebre o alcance de aprendizados socioemocionais. Celebre com os alunos e celebre com os professores, que seja numa manifestação de carinho e de respeito. Muito obrigado pelo tempo que vocês dispuseram para estar aqui conosco, né, nessa manhã. Começamos aqui com poucos, não é, professora? Aqui terminamos com 61 professores, muito bom, muito bom. Gratidão imensa por estar aqui.